Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro História Medieval e a Gestação da Europa Moderna. Aula 2. As Heranças de Roma. De autoria de Ione de Carvalho. Ione é mestre e doutoranda em História Social pela PUC São Paulo. Professora de Historiografia Antiga e Medieval, História Medieval e História das Relações Internacionais na Modernidade. Ione coordena na PUC o curso de pós-graduação Lato Sensu, História, Sociedade e Cultura. Na nossa primeira aula, o tema foi justamente a construção do mito da Idade Média. A construção, então, de um conjunto de imagens que os séculos XV, XVI, XVII até o XIX forjaram sobre a Idade Média, entendendo esse período como ou um grande retrocesso na história da humanidade ou um período de involução, um período de intermediação entre todo o desenvolvimento do saber humano da antiguidade clássica e depois a sua retomada nos séculos XV e XVI com o Renascimento. Muito bem, hoje nós vamos deixar essa história do mito da Idade Média como um dado e vamos pensar como é que o século XX, depois do nascimento das ciências humanas em geral, propôs várias maneiras de se pensar e de estudar essa história europeia entre mais ou menos o século V e o século XV. Bom, a primeira preocupação dos historiadores do século XX foi realmente tentar pensar nesses 1000 anos de história aproximadamente, quais seriam as grandes tendências, que processos históricos seriam esses que se desenvolveriam durante tantos séculos. A historiografia francesa e a historiografia inglesa, segundo pelo menos o nosso conhecimento aqui no Brasil, foram aquelas que mais se dedicaram ao desenvolvimento de uma reflexão para construir uma subperiodização. Então, se a Idade Média tem 1000 anos, nesses 1000 anos de história, seria possível compreender, buscar tendências que fossem predominantes nos primeiros séculos e depois nos séculos finais? O que seria, então, efetivamente, o nascedouro da Idade Média? Onde estaria o nascimento desse período e depois onde estaria o seu final? Bom, essa periodização que a historiografia francesa e inglesa produziram da Idade Média, ela pode ser resumida da seguinte maneira. Primeiro, nós teríamos um grande período de 5 séculos, conhecido como Alta Idade Média pelos franceses, do século V ao século X, caracterizado por um processo de ruralização da sociedade, por um processo de retração econômica, de fragmentação política, de desordem material e cultural, do estabelecimento das estruturas daquele sistema que nós conhecemos como feudal. Então, para a historiografia francesa, do V século até o século X, essas grandes características teriam sido forjadas por um processo que, vindo do Império Romano, vindo dos períodos anteriores, principalmente da herança romana, teria configurado uma especificidade. Muito bem, os ingleses entendem o contrário. Eles chamam esse período, eles consideram que esse período do século V ao século X poderia ser chamado de Baixa Idade Média. É interessante notar, parece que os ingleses e os franceses não concordam nem na discussão sobre o que é a Idade Média ou o que vem a ser a Alta e a Baixa Idade Média. É claro, essa é uma brincadeira só para nós lembrarmos que são esses países que se debruçam sobre a Idade Média para pensar o período, justamente porque a sua matriz nacional, porque os processos que vão originar esses países estão muito claramente colocados na Idade Média. E é claro, vamos lembrar que a Guerra dos 100 Anos, que vai definir
territorialmente os domínios que serão das monarquias inglesa e francesa, respectivamente, é essa Guerra dos 100 Anos que define, né, uma oposição que parece que se mantém culturalmente até o momento atual, em que, se a gente visita, por exemplo, Paris e tenta falar francês, eles não gostam muito não, mas nos atendem um pouquinho mais de atenção. Mas se a gente falar inglês, eles nos olham com um olhar de desprezo e pode esquecer. Mas enfim, então voltando. Há essa ideia de que a historiografia francesa e inglesa, que é mais conhecida no Brasil, ela procurou estabelecer uma subperiodização nos 1000 anos de história, pensando, no caso dos franceses, como Alta Idade Média, aqueles séculos que vão do V ao X, caracterizados por um período de retração econômica, ruralização da sociedade, fragmentação política e de desordem material e cultural, que são os processos originários do feudalismo. Para os franceses, a partir do século X, com o estabelecimento das estruturas feudais, a Europa se estabiliza, começa a ter um processo de crescimento. Esse processo origina o que a gente pode chamar de primeiro movimento de expansão do feudalismo, e aí a Baixa Idade Média, como ela é chamada, né, do século X ao XV, se caracteriza inicialmente por um crescimento até o século XIII. No século XIII, a Europa atinge um ápice populacional, de crescimento econômico com as bases agrárias dessa economia, e depois, no século XIV, como nós conhecemos, a tríade fome, peste, guerra domina a Europa. Então, a Idade Média, o final da Idade Média, teria se caracterizado por essa tríade, a fome, a peste, a Guerra dos 100 Anos, como a gente já falou, a peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia, e a fome, que foi resultante de uma distância, de um desequilíbrio entre a capacidade produtiva da economia e a população, que cresceu justamente pela estabilização do sistema feudal. Grosso modo, então, em síntese, nós podemos dizer, para os franceses do início do século XX, que passaram a estudar a Idade Média e não apenas a... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.